máximo de atenção, porque, repito, de fato, não é a parte mais, assim, agradável do equilíbrio químico, mas ele teve uma parte agradável, professor, não é a melhor, assim, digamos, porque algumas questões realmente elas fogem do tradicional, elas realmente acabam abusando da paciência do aluno. E essas questões que são, assim, bem difíceis, elas acabam tangendo, literalmente, esses 3 tópicos que eu estipulei hoje para a aula. Portanto, ó, a página é de número 153, é a nossa aulinha 10, e a gente vai começar com o equilíbrio iônico de ácidos e bases. Por favor, observem bastante, prestem bastante atenção, qualquer dúvida pode intervir, e o professor já trouxe tudo pronto para você ter o mínimo possível de trabalho. Comecemos assim, então. Ó, deixa eu pegar aqui, não, onde está você? Ali, achei. Cadê? Ué? Não. Aqui, achei, pronto. Equilíbrio iônico de ácidos e bases. Essa parte é muito fácil, muito simples e assusta os alunos bastante, por incrível que pareça. Repito, a minha opinião, o meu parecer acerca do porquê que assusta ser tão fácil é porque eu acho que os alunos realmente vêm de forma muito corrida, não entendem o que deve ser apreendido disso e por isso se atrapalham nas questões. Então, eu vou ser bem objetivo e pragmático quanto ao que você tem que saber disso, tá? E a gente vai começar assim. A primeira coisa que é muito importante saber é o que é o grau de ionização, né? Porque a gente vai trabalhar com o equilíbrio químico e o equilíbrio químico especificamente em íons que geram H+, OH-, ou seja, íons provenientes de ácidos e bases. Então, por exemplo, observem aqui o desenho que o professor está fazendo no quadro. Quando você jogou esse nosso ácido, tanto quanto exótico, depois de inventar o ácido genérico que eu fiquei percebendo que deu um mas enfim, imagina aqui o nosso ácido exótico e observem que você tem 4 moléculas desse ácido esquisito. Desculpa, 8 moléculas. Das 8 moléculas que você jogou aqui dentro do nosso becker, veja que metade se ionizou, metade virou íon H+, e A-. Se metade virou íon H+, e A-, a gente diz que 50% desse ácido se ionizou. O que significa ionizar? Pega essa palavra, jogue ela para você e a substitua por quebrar, separar, formar íons, que se formarão, obviamente, pela cisão entre o H e o A. É literalmente isso. Isso. É isso que se chama ionizar. Quando isso acontece, veja, você sempre vai ter uma taxa fixa. Ácidos que se ionizam, por exemplo, 50%, sempre se ionizarão 50%. Independentemente da quantia que você jogue desse ácido, sempre a metade deles se separará e a outra metade não se separará. Tá, e daí? Bom, o que isso tem a ver com equilíbrio? Agora a gente vai fazer o enlace entre a ionização e o equilíbrio. Queridos, veja, se você joga um ácido, metade não se separa e metade se separa, por exemplo, você há de convir comigo que todo mundo está junto dentro de um sistema fechado, porque ninguém sai voando, então está todo mundo submerso aqui dentro d'água. E se todos estão dentro d'água, dentro de um sistema, e moléculas ou partículas são coisas que estão em constante movimento, o que impede esse H+ de interagir com esse A- se cargas de sinais opostos se atraem? A resposta é absolutamente nada. E de fato, esse H+ e esse A- vão acabar se ligando, formando uma covalência e se transformando num HA. E para manter estes 50%, para manter a mesma quantia de produtos e reagentes, um HA vai fazer o quê? Vai se soltar. Ou seja, isso vai gerar um equilíbrio dinâmico. Então agora você vê o enlace que existe entre o grau de ionização e o equilíbrio dinâmico. O que acontece? Quando ácidos entram em contato com água, eles vão acabar ficando em um sistema fechado e eles vão gerar um equilíbrio químico. Os seus íons vão refazer o seu reagente e o reagente vai acabar formando os íons, gerando reversibilidade. Tá, e qual é a relevância desse saber, desse conhecimento, professor? Eu vou te mostrar. No momento em que você diz que ácidos entram em equilíbrio,
você pode trazer todas as coisas que você trabalhou no equilíbrio, por exemplo, saberes sobre o Kc, como se monta, deslocamentos de equilíbrio, que são os princípios de Le Chatelier, o pH, você pode trazer todas essas coisas para dentro dos ácidos. Tá, e como é que a gente vê tudo isso dentro do equilíbrio dos ácidos? A primeira coisa que você precisa fazer para responder como é que a gente vê todos os saberes do equilíbrio químico dentro do equilíbrio iônico dos ácidos é montando o Kc dos ácidos. Veja, como o Kc é genérico, C é de concentração, e ácidos são substâncias super importantes, nós vamos substituir a letrinha C pela letrinha A de ácido. Então você cria o Ka. E você sabe já há 2 aulas que uma constante nada mais é que o produto dividido pelo reagente. Qual é o saber que você tem que ter? Você tem que saber diferenciar produtos de reagentes, para você pegar os produtos e pôr em cima no dividendo e o reagente você vai botar embaixo no divisor. Tá, e daí? Você já entendeu onde eu quero chegar. Querido, conversamos já há muito tempo sobre as benditas continhas de dividir. Ora, você sabe que é a única coisa que a gente sabe fazer na química. E como o H+, ele está no dividendo, no numerador, sobre o tracinho da divisão, isso nos diz que quanto maior for o H+, ou seja, quanto mais H+ houver num equilíbrio químico, maior é o numerador. E se maior é o numerador, é evidente que o resultado da tua continha tem que ser um número gigantesco. E ora, eu fico às vezes muito chocado com alguns relatos de alunos em questões de K e KB, porque pessoas que têm assim, um escopo teórico, têm um conhecimento enorme, acabam se atrapalhando bastante em questões sobre K e KB. E eu fico me perguntando, o problema sou eu. O problema sou eu. Eu que não estou chamando a atenção desse aluno que tem um conhecimento a priori, ou seja, aquele conhecimento previamente desenvolvido, incrível, para o fato do que significa a naba do Ka. O que é o Ka? O Ka é um número. Esse número vem de uma continha de dividir, onde no numerador tem a coisa mais importante de se falar acerca de um ácido, o H+. Onde é que tu quer chegar, pessoal? Não estou entendendo nada. Querido, Kazão indica um ácido muito forte. Kaazinho, um ácido muito fraco. É só isso. Eles vão te dar uma tabela gigantesca, vão te confundir, vão inventar contextos absurdos, coisas assim, horrendas. E eles vão perguntar para você, qual dos ácidos tem maior eficiência? Ou seja, qual é o melhor? Procura o Kazão. Qual dos ácidos tem menor eficiência? Qual dos ácidos é o mais fraco? Procura um Kaazinho. Repito, o que é um Kazão, o que é um Kaazinho? Se é uma conta de dividir, Ka grande é Ka acima de 1. Se é uma conta de dividir, Ka pequeno é Ka abaixo de 1. Porque quando ele é acima de 1, o numerador é maior. Quando ele é abaixo de 1, o denominador é maior. E como o H+ está no numerador, é isso que eu vejo quando eu vejo um Kazão. Um ácido que produz muito H+, logo um ácido muito forte. Tudo bem? Então, em suma, a gente só não pode sair daqui hoje sem esquecer isso. Tá? E eu estou fazendo esse drama, sei que tu já entendeu, mas confia em mim, eu já percebi muito aluno se impactando por vários motivos. Primeiro, porque a URGS segue uma ordem lógica de disposição das questões. E você nunca vai chegar na última questão com o mesmo gás que você tinha na primeira. É um ponto a ser pensado. Segundo, quando você chega na última questão, você já passou por N outros raciocínios, está com a cabeça atrelada a outras questões muitas vezes, e se perde em alguns contextos. Então eu peço, por favor, que você grave. É a mesma lógica do Kc. Kczão, muito produto. Como nesse caso você tem no produto o H+, Kazão, muito H+. Ou seja, tem uma palavrinha que a gente usa para falar disso, e essa palavra é acidez. Então, quanto maior for o Ka, maior é a acidez. Veja, eu inventei uma regra, não eu no sentido
pessoal, mas como professor, a gente inventou na química uma regrinha para você burlar a ausência do Ka ao ver um ácido forte ou fraco. Tá falando o quê? Oxigênio menos hidrogênios. Isso é uma gambiarra, é um engodo. Isso é uma forma de ludibriar o aluno, ou seja, de enrolar o aluno, quando tu não tem acesso aos Kas. Aquilo ali não é legítimo. O que é legítimo para você ver se um ácido é forte ou fraco, você tem vários copinhos com ácidos, onde eu vou botar o meu dedinho? Você tem que ver ali no Ka. O que tiver o Ka pequenininho é onde você não vai ter problema algum. O que tiver um Ka grande, você chama o Wesley, seu irmão mais novo, para servir de cobaia para você. Por quê? Porque é óbvio, porque é ele que quantifica o quão forte um ácido é. Não é oxigênios menos hidrogênios, aquilo lá é enrolação, sem nenhum eufemismo, sendo bem direto, claro, é enganação. Por quê? Porque lá você não tinha acesso ao número e você tinha que se virar com a fórmula do ácido. É o que você tinha para fazer. Tudo bem? Tá, se tem alguma coisa difícil, normalmente é aí que a coisa para. Entretanto, existem alguns casos onde os professores usam o termo pKa. Aí o pessoal se atrapalha todo. O que é o pKa? O pKa está para o Ka como pH está para o H. Como os valores às vezes são valores muito pequenininhos ou expressivos, eles falam da força do ácido pela potência. Tá daí? E daí que é a mesma lógica que a gente viu antes, pessoal. Muitas vezes, por desconhecimento, o aluno acha que isso aqui é uma coisa muito complexa, e não é. Ó, log do Ka vai ser igual, a menos pKa, né? Porque o logaritmo ali de 10 na pKa é igual a menos pKa. Tudo bem? Quando você passa, vamos passar o pKa aqui para o outro lado, para ficar mais bonitinha a fórmula, seu pKa vai ser igual, então, a menos log do Ka. Prontinho. Está aqui a fórmula do pKa. Tá, professor, qual é a relevância desse conhecimento? Agora você vai ver. Vamos fazer um exemplo, tá? Só para as coisas ficarem mais claras. Vamos supor que você tenha um ácido de Ka, vou inventar aqui para você, vou colocar o Ka desse ácido, tá aqui o Ka desse ácido, ele vai ser de Ka do meu ácido HA, eu vou inventar, vai ser igual a 10 na menos, enfim, 35. Ui, não pode? Pode, porque você está sempre vinculado ao pH, você acha que vai de 0 a 14, não é pH. pH é para água, ácidos são outras substâncias. Então, sim, existem constantes ácidas de 10 a menos 35, 10 a menos 33 e assim por diante. Ah, isso é possível. Qual é o valor do pKa? Impossível, não entendi nada, péssima explicação. O pKa é a potência que você está vendo aqui. Seria 35. Só isso. Igual ao pH. Tá, mas então não é difícil. Tecnicamente não, pessoal, mas é super fácil de se atrapalhar. Quer ver, ó? Eu vou inventar um para você. Vamos supor que você tem um Ka de 10 na menos 7. Como o professor acabou de falar, o pK é a potência. E se o pK é a potência, vejamos, a potência de 10 na menos 7 é igual a 7. Tá aí? Bom, vamos supor que a gente tenha um ácido. Eu vou inventar um outro ácido aqui agora. E esse outro ácido, ele tenha, vamos lá, Ka igual a 10 na menos 8. Tá vendo? O pKa, por conseguinte, vai ser igual a 8. Veja, o número 10 na menos 7 é maior que o número 10 na menos 8. Kazão, Kazinho. Só que o pKa, o número 8, é maior que o número 7. Ou seja, é a mesma coisa que você viu no pH. pHs perto de 0 indicam concentrações de H mais altas. pHs perto de 14, concentrações de H mais baixas. Porque, ó, pH 1 é 10 na menos 1. pH 12 é 10 na menos 12. Convenhamos que 10 na menos 1 é muito maior que 10 na menos 12. Não concorda comigo? Então, é a mesma lógica aqui. Isso causa uma confusão por parte dos alunos. Portanto, você já sabe disso, você já fez essa análise no pH.
Logo, eu vou bem devagarinho colocar aqui para você a relação dentro do quadradinho, para você não esquecer, e vou te pedir para fazer eventuais questões sempre consultando esse cartão. Sabe, pessoal, tem uma coisa que a gente tem que falar assim, de maneira bem direta, até porque o nosso relacionamento ele já é duradouro, a gente já está junto desde fevereiro, veja só, né? Quantos relacionamentos de vocês já duraram tanto tempo assim? Então eu já tenho liberdade para falar algumas coisas. Tema não é simulado. Tema não é performance. Tema não é desempenho. Tema é para errar. É para fazer, é para errar, para dar cabeçada, é para maldizer o professor, é para pensar coisas horríveis ao meu respeito. Isso é tema. Ó, performance é simulado. Simulado. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu ainda me pego vendo gente com uma cultura de estudos completamente equivocada, coisa que eu bato desde fevereiro aqui em cima disso. Não pode fazer desse jeito. Você tem que pegar e fazer com consulta. Tema é para praticar, entendeu? Então você pega o cartãozinho, bota na frente, sai praticando, não há demérito, você não está trapaceando, você não tem que pensar que no vestibular não vamos deixar usar os teus cartõezinhos. O que eu vou fazer? Chuta na D, já te expliquei. Mas além disso, se você fez a técnica de estudo correta, a metodologia de estudo correta, você vai colher esse investimento nos simulados que você for fazer, nos testes de desempenho que você vai fazer. Então por que tu falou tudo isso? Ó, você vai ficar usando isso aqui para resolver as questões que eu vou propor em seguida. Porque é um teminha, é um exercício de aprendizagem, é para errar, é para dar cabeçada, é para cometer erros que são simples, porque é assim que a gente vai evoluir. Popular, enfim, já por vezes batido, mas sempre contemporâneo, é errando que se aprende. Você sabe muito bem disso. Então, vamos lá. Vou ser bem objetivo agora no KB, o professor explicou com bastante calma aqui o KA. O KB ele é a antítese do KA, ou seja, ele é antagônico ao KA, entretanto a lógica é exatamente a mesma, só que você não vai falar do ácido, você vai falar da base, né? As bases também em meio aquoso, estabelecem equilíbrios químicos, portanto, você pode descobrir a constante das bases. Nas bases, o OH- vai ficar também no numerador, portanto, quando você tem uma base com Kbzão, significa que você tem muito OH-, e por tal motivo, a base é uma base muito forte. Professor, poucas palavras. Kbzão, base forte. Kbzinho, base fraca. Simples assim, 6 palavras. Então, não esqueçam de analisar, pessoal, dessa maneira bastante simplista, porque é isso que a prova vai querer de você. Quanto maior for o Kb, maior é a quantidade de OH- em equilíbrio. E significa que maior será a sua base. Então, eu vou escrever aqui para você ter num quadrinho para chamar a atenção, né, um quadrinho para chamar de seu, aqui embaixo. Aí você, ao fazer o exercício, você pode consultá-lo de forma rápida, né, para não ficar buscando ou pescando informação no cartão do professor. A gente diz que quando a base é forte, que ela tem uma elevada alcalinidade. É assim que a gente fala que uma base é forte. Tá? A gente não chama de acidez, a gente chama de alcalinidade. Alcalinidade. Desculpa. Aí, fechou. E a lógica do pKa, ela se aplica também ao pKb. pKb é uma potência, é o númerozinho de cima, sobrescrito. Logo, ao fazer aqui o logaritmo, você vai perceber que o resultado vai ser muito parecido lá com pKa, só que ao invés de ver ácidos, veremos bases. Tudo bem? Então você vai ter aqui, vamos colocar aqui do ladinho, ó, log do Kb vai ser igual a menos o pKb. Vai cair isso? Ah, querido, só se tu for muito azarado. Eu sou muito azarado. Ah, então a culpa é sua. A culpa é sua, admita, né? Vamos assumir, vamos carregar essa cruz junto. Tá? Não tem problema. Então eu tô te preparando para isso. Normalmente eles só usam o Kb e o Ka, mas eu me preocupo muito com a possibilidade de aparecer um pKb ou um pKa. Tudo bem, queridos?
Tá bem nada, professor. Não entendi absolutamente nada, aula muito confusa. Dá para entender nada. Não sei o que eu tenho que fazer nesse troço aí. Bom, vamos lá então. Vou tentar me esforçar mais. De uma maneira bem objetiva, basta você olhar para esse quadrinho que o professor montou aqui para você e extrair dele a relação principal. Como assim relação principal? Cabezão, base forte. Cabezinho, base fraca. Casão, ácido forte. Casinho, ácido fraco. Só isso. Tá, mas e os PKB e pKa? Ó, é o contrário, porque é a potência. Vou te pedir um grande favor agora, que você me aceite, a gente tem que se aceitar, então me aceita. Me aceita, por favor, você que é Android, você sabe onde você vai encontrar isso. Já está esperando por você no grupo da turma. Então, por gentileza, aceite-me e faremos agora uma sucessão de questões com intuito propedêutico, ou seja, didático, para que você aos pouquinhos vá evoluindo, né, e vá percebendo se entendeu ou não, como as provas cobram. Vou fazer para você questões de nível fácil, médio, difícil, para você avaliar. Tudo bem? Então agora a gente sai do que é e a gente vai para o como se faz. Vamos lá. Pronto. A questão que eu quero fazer com você, eu até deixei elas já prontas aqui, anotadinhas, para não tomar mais o teu tempo. Fechou. Onde está você? Ali, querido. Achei. A primeira questão que eu gostaria de fazer com você é a 27. Ela é maravilhosa. 27. A página da 27 é a página 162. Página 162. Façamos então primeiro a 27. Se eu não me fizer entender, pode xingar o professor, fica bem tranquilo. Posso tentar achar um outro jeito de te explicar, mas de novo, se você estiver confundindo coisas bem básicas, como por exemplo, diminuir o pH aumenta a acidez e aumenta a concentração de H+, eu sugiro, por favor, que tu fique com o cartãozinho aberto para isso facilitar a tua compreensão. Tudo bem? Então vamos lá. Tabela abaixo fornece os valores, as constantes de ionização de alguns ácidos. A análise dos dados da tabela permite afirmar que, vamos lá, para soluções aquosas de mesma concentração, o pH do ácido acético é menor do que o do ácido fórmico. Nope, de jeito nenhum. O ácido fórmico, ele é mais forte que o ácido acético. Se ele é mais forte que o ácido acético, ele tem que ser mais ácido, ou seja, ter mais acidez. Não entendi. Como é que tu sabe que ele é mais forte? Viu que engraçado? Essa é a premissa que eu tenho incomodado muito vocês desde que nós começamos a aulinha de hoje. Eu tenho dito para você que Kazão, ácido forte, Kzinho, ácido fraco. Veja que a única grande habilidade cognitiva que a gente precisa ter aqui, e é por isso que eu estou te incomodando tanto, porque é fácil, é saber diferenciar números menores de números maiores. Quer ver? Ó, ácido fórmico. Você viu o númerozinho ali? Sim ou não? Ácido acético. Você viu o número aqui? Pergunta, que número é maior? Fórmico ou acético? O que significa? Ó, vamos lá? Isso é bem importante. Lembra que é um valor negativo. Então, 10 na menos 4 é um número maior que 10 na menos 5. É um número 10 vezes maior que 10 na menos 5. Se é um número 10 vezes maior, significa que o ácido fórmico é um ácido com um Ka maior. Você poderia explicar para o leigo o que significa o Ka? É o que indica a acidez. O que significa um Ka de um ácido ser alto? Significa que ele é o quê? Forte. O que significa um Ka de um ácido ser baixo? Significa que ele é o quê? Fraco. Então, comparando os dois Kas, o do fórmico é maior que o do acético. Se o do fórmico é maior que o do acético, o ácido fórmico tem que ser mais ácido. Pergunta, na escalinha de pH, onde é que ficam os mais ácidos? Mais perto de 0 ou mais perto de 14? De 0. Então, o ácido fórmico tem que ficar mais perto de 0 do que o ácido acético. Tudo bem? Fórmico e o acético. Eu não sei qual é o valor de pH, eu estou chutando aqui
aleatoriamente. Queridos, eu consegui me fazer entender? São poucas palavras. Porque o fórmico é mais forte. Como é que tu sabe? Porque o Ka dele é maior. Onde é que tu viu? Porque está escrito. Eu consegui me fazer entender. Vocês entenderam isso, pessoal? Por favor, se eu não me fiz entender, me fale, pode xingar o professor. Vamos para a segunda, então. Entre os ácidos, o mais forte é o cianídrico. Queridos, eu vou fazer a mesma pergunta para você agora, mas de uma outra forma. Entre os números, o maior é esse aqui. Tá certo o que eu falei? Não. O maior número é esse aqui. Concorda comigo? Então, tá errado isso aí. O ácido mais forte é o ácido que tem o maior Ka, o Kazão. No seu card que está aberto na sua frente, você viu no quadradinho que está à sua espera. Kazão, ácidozão. Então, esse aqui está bem errado. O mais forte não é o cianídrico. Por sinal, o cianídrico é o mais fraco, pelo que eu consigo notar rapidamente ali na tabela. A concentração de íons H+, é maior, ou seja, é mais forte o ácido cianídrico do que o fluorídrico. Será? O ácido cianídrico é mais forte que o fluorídrico? Deixa eu perguntar para você. Esse número é maior que esse? Então, tá errado isso aqui. Não, você não tá errado, tu não sabe ler, tu veio de Canoas, tem dificuldades primárias de leitura. Não foi isso que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte, a concentração de H+, é maior. Pois bem, o que significa o Ka? Significa ou indica a concentração de H+. Quando o Ka é grande, a concentração de H+ é grande. Né? Então, para um Ka ser, para uma concentração de H+ ser grande, isso consiste, impreterivelmente, em uma alta quantidade de H+ também. Portanto, queridos, obviamente comparando com a mesma concentração. Portanto, queridos, se você tem um Ka grande, você tem muito H+. Se você tem um Ka pequeno, você tem pouco H+. Desse modo, está bem errado, é o contrário. O ácido cianídrico tem a menor quantidade de H+, porque ele tem um Kazinho. E o ácido fluorídrico tem a maior quantidade de H+, porque ele tem um Kazão. Então não é a maior, é a menor. AD, o ácido acético é mais fraco que o fluorídrico. Deixa eu fazer essa mesma pergunta para você de outro jeito. Este número é menor que este. Certo ou errado? Certinho. Então, a letra D é a resposta correta, só para variar. Aê, soluções aquosas de qualquer um desses ácidos apresentam pH maior que 7. Não, o pessoal errou feio. Maior que 7 é base. Ácidos nunca vão ter pHs maiores que 7. Qual é o máximo que um ácido atinge? Qual o pH mais elevado que um ácido pode ter? 7, que é quando você pega e joga um monte de água no ácido. Aí o ácido vai ficando aguado. Quer ver? Vou te mostrar, eu fiz isso aula passada, mas vou fazer agora com o aplicativo, preciso ter um aplicativo para isso. Veja o que você quer saber de ácido. Vamos fazer uma brincadeira bem rápida para você nunca mais errar isso. Vamos pegar uma coisa que seja bem ácida assim. Tipo o que, professor? Eu gosto de nojeira. Vômito, pode ser. Vamos botar o vomito. Olha ali, ó. Qual é o pH do vômito? Puro suco gástrico, puro ácido clorídrico, é bem baixo. Vamos colocar água agora. Ó, coloquei água, tá vendo? Olha ali, ó. Cai água e sai o ácido. Então, tô diluindo. E o vomito, olha o vomito, ó. Tá indo embora, isso. Vai passar de 7? Sabe por que não vai passar de 7? Porque esse vômito está o quê? Aguado. Aguado é o adjetivo que você dá para coisas que são ou possuem características exatamente iguais ao quê? Água. Viu? Por água. É isso aí. Tu entendeu? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tiver um ácido com uma concentração de 10 na menos 9, qual é o pH dele? Um ácido pode passar de 7? Então o pH dele só pode ser o quê? 7. É porque é um ácido muito diluído. E se ele é muito diluído, ele é praticamente o quê? Água. E água tem pH o quê? 7. Nunca cai nessa. Não é porque está escrito ácido com concentração de 10 na menos 12. Qual é o pH? Querido, impossível. Um ácido 12 é uma base. Aí você está dizendo que um ácido é uma base. Não. Ácidos são ácidos, bases são bases. Eu consegui me fazer entender, por favor, pode xingar, pode tirar alguma coisa que você queira, né? Se você quiser, enfim, agredir o professor verbalmente, eu estou à disposição. Queridos, vamos lá então, uma outra questão, vamos para uma questão do Enem que é maravilhosa. Oi? A concentração dos ácidos, se for comparar um ácido com o outro, daqueles, por exemplo,
concentração deles em meio aquoso vai mudar? Passei demais. Concentração em meio aquoso, tu disseste? Se tu comparar um ácido com outro... Tá, tem as constantes, os Ka dele, mas a concentração de um e outro está diferente. Isso vai mudar? Vai. Porque quando tu tens concentrações diferentes, aí tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que fazer a continha, tu vai ter que fazer um cálculo de concentração. Por exemplo, você vai ter que levar em consideração o alfa do ácido, a constante do ácido, tudo isso vai levar em conta a sua análise. Então a resposta é sim. Por exemplo, se tu tiver a limão, tá? Que é um ácido super fraco, tudo bem? Mas se tu tiver uma concentração muito grande de ácido cítrico, ele vai se tornar corrosivo. Ele vai começar a ter um caráter mais corrosivo, mais cáustico. E se tu tiver, por exemplo, uma gotinha de ácido sulfúrico em, sei lá, um metro cúbico de água, você não vai se queimar. Mas, de fato, na mesma concentração, o ácido sulfúrico é infinitamente superior que o limão. Então, a resposta é sim. Leve isso em consideração, sim. Tudo bem? Bom, queridos, essa questão aqui, ela é um grande marco para mim, porque ela é uma questão bem recente do Enem, né? 2016. E ela é uma questão que teve muita crítica, o pessoal falou super mal dela. Bah, que questão difícil, como é que eu ia saber uma coisa dessas? Como é que eu não sabia nem como começar a ler a questão. E aquilo me deixou muito triste. Por quê? Bom, porque a premissa ela é muito básica, muito simples. Não entendi o que tu quis dizer com isso. O Enem ele tem várias relações dicotômicas. Não fala difícil. Duplinhos, entendeu? Ele adora fazer algumas jogadinhas entre duas coisas. Ácido, base, polar e apolar, positivo, negativo. Eles adoram fazer essas coisinhas, sabe? Vetor subindo, vetor descendo. Então eles gostam muito dessa polarização, dessa dicotomia de relações. Uma das mais populares na química é a relação ácido-base. Vamos supor que você não conseguiu cumprir o tempo pré-definido do Enem, né? E você está nervoso, você está fazendo essa questão agora e o pessoal já está a ponto de pegar a sua prova, o fiscal já chamou os seguranças, vai soltar os cachorros, você está apavorado, você não sabe o que fazer, como é que você pode ter sucesso nessa questão? Você vai chutar na D. Que letra deu? Deu D. Desculpa se eu quero o teu bem, me desculpa. Agora, se você quer fazer porque você não confia no professor de química, você não confia em canoense. Tudo bem, eu te entendo, Né? Então, como é que você vai fazer isso? Ó, você vai ler algumas palavras-chave. Começa pela pergunta. Substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência, então dá a ideia de uma relação quantitativa, eu quero a melhor, a que mais faz tal coisa. Aquela que é capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes Como é que eu vou saber quais são os gases poluentes? Agora você sabe o que você deve ler lá em cima. Você não vai ler de uma forma perdida, você vai procurar gases poluentes. Tá, mas e quem são os gases poluentes? Após o desgaste, não, pneu não é gás, não, pode queima boa, geração de energia. Dentre os gases, peguei meu estabilo e marquei. Gerados nas combustões completas da borracha vulcanizada. Alguns são poluentes, gostei, e provocam, olha ali, quem é que surgiu, quem é que apareceu? Chuva ácida. Como é que você remove? Como é que você consome com ácidos? O que você precisa para sumir com o ácido? Uma base. Então, só sabendo isso, você já vai riscar a primeira. Ué, por quê? Porque a primeira não tem base. Como é que sabe? Porque H3O+, é a mesma coisa que H+. O hidrônio é uma forma de escrever o H+, porque é o H+, atrelado a uma molécula de água. Então, H3O+, é a mesma coisa, querido, que H+. Então, usando a tua explicação, assim, superficial, eu posso riscar a última também. Gênio, gênia, deve, não só pode como deve, porque a última tem um H+. Bem feito.
Como é que eu vou saber qual eu vou marcar se as 3 que sobraram têm OH-? Mas ele não pediu a maior eficiência. Maior eficiência pressupõe que seja a melhor, ou seja, a base mais base. Coisa redundante, mas é fato, porque eu estou expressando uma relação quantitativa. Ele quer a melhor base. E como é que eu vou saber qual é a melhor base? Ah, tu sabe qual é a melhor base. Como é que eu vou saber? Olhando no kart, quadradinho para você chamar de seu, onde tem uma flechinha para cima que diz assim, cabezão, o que é maior? A alcalinidade. Qual dos 3 números é o maior, queridos? Da resposta certa, da letra D. Então essa questão foi uma questão muito pouco acertada, de fato ela é uma questão, eu vou ser bem franco, tá? Uma questão super acessível, porque você usou só 2 recursos cognitivos, ó. 2 saberes. Você soube que ácidos são consumidos por base, e você reconheceu a base, e você sabe ou soube que números maiores indicam bases mais fortes. Entende? Tá, então por que as pessoas erram isso? Porque não analisam a questão sob este viés. Laura Almeida, abre o coração, querida. Senhor, então esses 2 que a gente riscou, eles são ácidos? Gênia, por que a gente riscou? Porque eu não posso sumir com ácido usando um outro ácido, só vou piorar as coisas. Mas e como é que tu viu que eles são ácidos? É bem fácil, querida. Você olha para o produto para ver o que ele gera, tá? Porque sempre que tu quer ver o que é gerado, você vê no produto. Aí ao botar os olhinhos aqui no produto, você vai perceber que tem informação de H+. Ora, se tem informação de H+, significa que ele intensifica a quantidade de H+, que vai ter na solução. E não é o que eu quero. Eu quero sumir com o H+. Querida, eu consegui me fazer entender? Então, oi? Por exemplo, no fenol, o produto ser ácido, esse aqui é constante, é um Ka. Ah, é um Ka, exatamente. É isso aí. Eu tenho que olhar para o produto para ver o que está gerando. E isso, se tu quiser saber quem é ácido e quem é base, você vai olhar no produto para ver o que ele vai gerar. Se ele gerar um ácido, ele está aumentando, um H+, desculpa, ele está aumentando a quantidade de ácido, ou seja, de acidez. Se ele gerar um OH-, ele está produzindo a base. Tudo bem? Bom, pessoal, então a resposta certa, a letra D, são 2 questões muito parecidas, onde você se ateve apenas à identificação e determinação de números maiores e menores e o que é um ácido, o que é uma base. Vocês estão prontos para fazer uma que é horrenda? Pode ser? Então vamos lá. A questão que eu vou fazer agora para você é realmente de nível muito difícil. Como eu falei para você, comecemos com uma fácil, uma média, vamos para uma difícil. Agora vamos fazer uma matemática, uma algébrica, que realmente não é fácil. Ela vai requerer que você pense um pouquinho mais, assim, de forma mais ampla. Mas vocês são alunos geniais, vocês vão passar na NASA. Se tem alguém que consegue fazer isso, esse alguém é você. Que numa sexta-feira estranha, né, uma sexta-feira com cara de, enfim, dilúvio, apocalipse, não intimidou você, hein? Não intimidou você está aqui, Deus está vendo e vai te recompensar. Então vamos lá, questão 54 de 2004, uma das provas mais difíceis que a URGS já fez. Lembre, você não era nem nascido nessa época. E aí a URGS fez o seguinte: o emprego do hipoclorito de cálcio, tratamento de água de piscinas, ocorre a reação, né, no emprego, ocorre a reação apresentada a seguir. O ácido hipoclorito é otimizada, ou a ação do ácido hipoclorito é otimizada, entre valores de pH de 7 e 7,5, considerando o valor típico de 5 vezes 10 a menos 8 molar DH+, já comecei a ficar nervoso, comecei a ficar nervosa, professor. Pinta com estabilo que passa, pinta que passa. Usa cores cítricas, a gente está quase na primavera, é tendência. Beleza, já melhorou, porque tu sabe que esse número é do H+. Pode-se afirmar que, nessas condições, a razão... O que é razão, professor? É a continha de dividir. Veja, ó, dividir. Ó, entre o hipoclorito, o ácido hipocloroso, desculpa, e o hipoclorito, apresenta um valor aproximadamente igual a. Não sei nem como começar isso aí. Está na D. Infelizmente, tornou essa questão muito difícil, é que ela não foi D, né? Foi B. Então, como é que eu faço, professor? Eu quero tentar entender. Como é que eu vou resolver? Quando você tiver uma questão assim mais confusa de equilíbrio químico, a primeira coisa que você deve fazer é isso aqui.
sempre apela para constante, porque constantes são constantes e por serem constantes, elas não mudam. Ah, mas olha que frase horrível. Eu sei, mas de fato é o que você tem que fazer. Você vai fazer essa constante, que é o KB. Faz o KB. E como é que se faz o KB? Só rapidinho, reformou alguma coisa que eu não entendi o que tu fez aí. Produto. Ok. Ah, sim, perdão. É que o professor não fez ali o curso de Word e eu dei um espaçamento e o oxigênio da água deu uma puladinha. Tá? Peço perdão. Eu vou fazer o Senac ali, fazer o curso de Word e Excel. Excel não, que é muito complicado. Mas o Word eu acho que eu consigo. Tá? Eu vou fazer. Prontinho, queridos. Então é uma água, tudo bem? Deu uma puladinha ali no espaçamento. Então você vai fazer o que agora com muita paciência e serenidade? Você vai colocar o produto, mas para isso pressupõe-se que eu saiba onde é o produto, professor. Mas você sabe? O produto fica sempre à direita. Produto, assim, dividido pelo reagente. Tá, mas e por que tu não está colocando a água ali no reagente? Porque a água, ela é um líquido puro. E por ser um líquido puro, não varia a sua concentração. E por tal motivo, não há por que colocá-la na constante, pois você não pode variar a concentração dela, portanto ela é constante também. Então eu não coloquei a água na constante KB, porque ela é um líquido puro. E líquidos puros e sólidos puros não entram nas constantes de equilíbrio. Então e daí, professor, o que eu faço? Veja que ao montar o KB desse jeito, você já consegue achar algumas respostas para os dilemas que a questão te propôs. Entendi nada que tu falou. Ele quer que você ache a continha de dividir entre o ácido hipocloroso e o hipoclorito. Tá, e daí? E daí que você tem isso aqui ali, ó. Ó, vou pintar para você, tá vendo? Ó, é exatamente o que você tem aqui. Ah, mas para eu conseguir achar isso, eu preciso passar aquele OH para outro lado. Pois passemos. Pega ele e passa para cá. Ah, tá, mas não é tão difícil assim. Mais ou menos, né? Vou mostrar aqui para você. Ó. KB dividido pelo OH-, vai ser igual a razão que eu quero descobrir, que é o HOCl, o ácido hipocloroso, dividido pelo hipoclorito, que é o OCl-. Tá, agora é só fazer a continha. Pois é, querido, eu concordo plenamente contigo, tenho também essa vontade. Mas, qual é a concentração de OH-? É 5 vezes 10 a menos 8. Não, nope. Esse valor é de H+, e não de OH-. Aí como é que eu descubro o valor do OH-? É fácil. Veja que nós estamos aqui agora intrigados e incumbidos em responder essa continha aqui de divisão. Porque se eu conseguir fazer essa conta de dividir, eu acho o resultado dessa aqui. Você concorda comigo? Todo mundo concorda comigo? Então vamos atrás dela. Como é que eu vou resolver isso? Super fácil. Você vai pegar o valor da constante. Vou ter que adivinhar? Não, vai estar escrito ali como você pode ver. 3,6 vezes 10 na menos 7. Tá, mas e qual é o valor do OH-? Tem como você saber. Não tem não, tem sim. Ué, você fez um monte na aula passada isso. Eu não fiz isso. Fez sim. Você pegou KW, que é igual a H+ vezes OH-. Ah, é. KW é 10 na menos 14. E o H+, neste caso, é 5 vezes 10 a menos 8. Já o OH- é o que você quer descobrir. Prontinho. Então você vai resolver essa conta. Vou ampliar aqui para você, para resolvermos juntos. Que vai ficar OH- vai ser igual a 5 vezes 10 na menos 8, dividido por 10 na menos 14. 1 vezes 10 na menos 14, para a gente poder fazer essa continha. Deixa eu só aqui arrumar a ordem do numerador e denominador para ficar certo. 1 vezes 10 na menos 14, agora sim, dividido por 5 vezes 10 na menos 8. Ora, 1 dividido por 5 é 0,2.
conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 14 menos 8 dá menos 6. Veja que 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10, não entendi. Quanto é que é 2 dividido por 10? 0,2. Pois é. Ah, tá. Isso. Agora você tem 2 dividido por 10 vezes 10 a menos 6. Como você sai dessa? Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos o 1 do 10 dá 10 na menos 7. Agora você acabou de descobrir a concentração do H+. Ah, então isso! Você vai pegar esse rico númerozinho e vai colocar ele aqui embaixo, ó. Vai fazer a divisão. 2 vezes 10 na menos 7 vai ser igual, ó, 10 na menos 7 com 10 na menos 7 dá 1, 3,6 dividido por 2